Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar uma coisa que está acontecendo aqui no nosso viveiro Agrofloresta. Aqui ficou tudo seco. Meu amigo tá varrendo aqui, ó. É folha para todo lugar seco, não composta as folhas. 3 milhões de folhas que ele tá falando. Ali a gente coloca para compostar, que é para as minhocas asiáticas. Só que secou tudo, não só a chuva que tá caindo aqui em São Paulo é mínima. O negócio tá feio no Brasil inteiro. Agora eu vou explicar um fenômeno de uma mata que ela não é tocada, tá? Então, depois eu vou falar sobre as minhocas asiáticas que tá ali, o que aconteceu, que eu já falei, que a seca não compostou folha, aqui eu coloquei humus, tá? Aqui tem o pé de mamão, sentindo a seca, muita seca, a mandioca tá voltando aos pouquinhos. Isso porque meu amigo regou um pouco aqui. Agora, na mata preservada, olha só o que acontece. A gente não entra aqui, tá? Mas olha como tá tudo verdinho. Mas são plantas nativas. Olha aqui a cana do brejo, que é para problemas urinários, né? E olha essa árvore aqui, ó. Então, quer dizer, a mata nativa, ela se autopreserva. Mesmo numa seca terrível. Então ela consegue manter uma umidade aqui, ó, nessa mata. Eu não vou adentrar muito na mata aqui não, porque é cheio de teia de aranha e eu não estou preparado para entrar, tá? É só para vocês verem aqui, ó, tudo verde, tá? Tudo verde. Agora, ó, essas plantas aqui, ó, fazendo cobertura de solo, e as asiáticas, elas podem está aqui nesse meio, ó. Nesse meio, deixa eu ver. Aqui tem vários agentes de composição, ó. Tem o gongolo. Ó, tem gongolo. Então, elas podem estar aqui nesse meio se escondendo da seca terrível. Aí o que acontece? Na hora que começar a chover bastante, como tem tapete embaixo nessa parte aqui, elas podem ir para lá. Eu não estou procurando aqui agora porque eu estou gravando o vídeo, não dá para pegar enxada e gravar, tá? Mas elas podem estar escondidas aqui, as asiáticas. Por quê? Porque lá aonde elas habitam, secou tudo, gente. É uma seca, é tudo tapete aqui, ó, né? Aqui nós temos um plástico para fazer forração para colocar em cima para segurar a água. Mas é complicado, né? O que aconteceu aqui? Viu? Fala que o tapete é para não subir. Ó, a mandioca sentiu, o mamão sentiu. Ali a gente tá juntando ó, aquela pilha ali, ó, de folha, coisa para jogar fora. E os mamão estão sentindo, ó, gente. Uma seca terrível, aquele sisteminha de hidratação segurou um pouco, mas a seca foi muito brava, gente. Muito brava mesmo. Aqui tinha pé de acon, morreu. Tem um pé de mamão aqui no meio, ó. Tá sobrevivendo, né? Ele tá sobrevivendo, mas tá difícil. Tem mandioca aqui, ó. Tá sobrevivendo, mas caiu essa árvore aqui, ó. Essa árvore caiu, ó. E tá assim, caiu, nós não tiramos, tem uns pés de mandioca aí debaixo. Então o pé de bananeira tá ali e aqui é tudo tapete, gente, ó. Então as nossas minhocas asiáticas, vou dar uma mexidinha ali para mostrar. Agora eu trouxe casca, trouxe fruta para alimentar as que estão ali. Entendeu? Olha, eu tô juntando aqui, ó. O meu amigo tá juntando aqui o tanto de folha em cima dos tapetes. Esse aqui é o top. Oi, Toby! Aqui eu já expliquei que a gente tem os cachorros, o nobre cachorro ali, as casinhas dele e os tapetes tudo. Então é muita folha caindo. Aí quando a gente junta a folha, o que acontece? Não composta. Antes a gente encontrava aqui, ó, minhoca asiática aqui. Antes. Até nessas caixas tinha. Mas com a seca provavelmente não vai ter. Eu vou dar uma revirada aqui agora.
Vou dar uma mexida aqui para ver se tem. Então elas podem estar aqui, mas é difícil. Secou demais, né? Algumas plantas sobreviveram, mas outras sentiram bastante. Ó, a terra tá completamente seca nas caixas, né? Que tinha asiática. Então tá complicado aqui nas caixas também. E a gente punha muda também. Aqui, ó. Aqui também tinha asiática, olha aí, ó. Aqui eu falo dos agentes, ó. Tem tatuzinho. Tá compostando? Tá, mas tá muito ruim, gente. Tá muito ruim, tá muito complicado. Depois eu vou dar uma revirada aqui pra ver se tem nesse composto. Tem até os buraquinhos das minhocas aqui, ó. Mas a seca agora deu uma chuvidinha, um pouquinho aí, ontem. Já deu uma modificada, mas assim mesmo eu perdi muita minhoca, né? Então agora nós vamos ter que começar tudo de novo do zero. E essas folhas a gente vai ter que colocar para compostar. Eu vou pegar um negócio ali para procurar a asiática aqui, para ver se elas estão presentes aqui nos lugares. Até as mudinhas que a gente põe aqui, ó, tudo seco. Então, complicado. Aqui nessas caixas também, asiática, ó. A gente põe as coisas aqui, os restos, mas... Antes da seca, gente, era fácil encontrar. Era pular as minhocas asiáticas. Antes dessa seca terrível. Ela é uma minhoca resistente, porém a seca sem umidade zero, ela não suporta umidade zero, que é o que aconteceu lá no nosso viveiro. Esse vídeo aqui é o anterior, quando eu estava mostrando o habitat delas, onde elas habitavam naturalmente, né? Agora, a minhoca asiática, ela pode ser criada em cativeiro, como o caso da africana, né? Excelente produtora de humus, e a gente tem elas agora em minhocário, né? A gente mantém a umidade. Provavelmente ela não vai habitar em solos nacionais aqui no Brasil. Devido a ela ficar naquela camada de serrapilheira, precisar de uma umidade, uma umidade mais ou menos a 40%, não pode secar demais. E os predadores aqui no Brasil também são muitos. E a minhoca asiática, ela é muito fácil de ser predada por causa que ela vive nas camadas um pouco abaixo da serrapilheira, né, perto do solo, que é aquele material de serrapilheira em composição. Ela transforma toda a serrapilheira em humus, desde que tenha a umidade correta e não tenha o número de predadores que nós temos aqui nas matas do Brasil. Ela virou um problema lá na Califórnia, em algumas regiões. Por quê? Por causa da umidade e da quantidade de serrapilheira que tem. Então lá provavelmente se der uma seca dessas que nós tivemos aqui no Brasil, que lá na Califórnia eu não sei, pode acabar com a minhoca asiática, que hoje eles acham que é um problema lá, devido a ela transformar o solo lá e algumas plantas que dependem da serrapilheira para enraizar. Tem outros vídeos aí que eu explico, ou tem no YouTube, elas transformam o solo, desde que tenha a umidade certa e não tenha a predação que nós temos aqui, né? Por exemplo, a minhoca Amintas gracilis, a puladeira havaiana, ela não é encontrada nas matas da Amazônia. Por quê? Porque motivo, predação, a alta umidade, encharcar o solo,
ela não se dá bem lá. Ela está presente em várias regiões. Ela é parente da Mintas agrestes, que é a minhoca asiática. Porém, os hábitos são diferentes, ela é uma minhoca diferente. Não fazem galerias asiáticas, elas vivem no substrato, né, em composto orgânico, parecido um pouco com a minhoca africana. Então, inclusive a gente está fazendo uns testes aí do conteúdo ruminal e do esterco bovino para a asiática, para ver se elas se proliferam mais, né? Se há mais produtividade, no caso, para humus e para pesca, né? É muito boa para pesca e tal. Só que lá no nosso viveiro agora nós vamos ter que fazer minhocários, né? Já tinha as caixas e tal, mas a seca e a falta de água que a gente teve lá, a gente não tem poço, não tem nada. Era tudo de forma bem natural. E essa seca, infelizmente, acabou com as nossas minhocas. Os gongolos e os tatuzinhos resistiram, gente, porque eles precisam de bem menos umidade do que as minhocas. Qualquer espécie de minhoca precisa de uma umidade maior. O gongolo e o tatuzinho já nem tanto conseguiram sobreviver. Então é aquela coisa, né? Lá nós temos vários agentes que faz o melhor adubo orgânico que existe, porque envolve tatuzinho, um monte de agentes que tem lá na serrapilheira, né? Que é o adubo da serrapilheira, onde vive aqueles vários agentes. Então a gente tem um adubo de excelente qualidade, mas com essa seca não há compostagem, não composta nada na seca. As bactérias precisam de umidade para poder compostar. Se tiver tudo seco, não composta. Não tem jeito. Então, fica aí o vídeo. Vou dar continuidade aqui, eu vou continuar falando sobre como a gente pegava facilmente as asiáticas lá no nosso viveiro e que agora acabou. Agora elas só estão presentes em minhocários. Tá bem pouco, tem os pedidos aí que eu não estou conseguindo atender, né? Porque a gente começou, salvou algumas e vamos ter que começar do zero. Elas não estão mais espalhadas por lá para tudo quanto é canto, que nem era antes, que tinha muito material de serrapilheira lá, sobre as com a umidade da minhoca asiática adequada. Não tem mais. A puladeira asiática. Agora nós estamos com ela só em minhocário. E aí vai demorar um pouco, porque a gente vai ter que fazer vários minhocários, cuidar da reprodução delas. Ela tem o rabinho branco. A base é a serrapilheira, às vezes é só né? pontinha Depois branca, a gente, às vezes tem mais como branco eu disse, no rabo. Vamos E fazer ela teste tem com essa parte da esterco cabeça ainda aqui, bovino. Já tem branca gente que também. a gente viu minhoca que estão E ainda fazendo tem partes teste com nessa esterco cor aí, meio bovino, esbranquiçada, meio vermelhada. Essa aí na minha mão é a minhoca manchas, né? asiática. São a Mintas brancas amareladas. agrestes, tá? Não confunda a Mintas No caso agrestes da com puladeira a Mintas havaiana, gracilis. não A gracilis é puladeira havaiana e a Dá pra ver elas agrestes de longe ali, é ó. puladeira Dá asiática. pra ver que a cabeça A agrestes dela pula é menos do que bem mais a clara havaiana. do que Ela pula mais quando no é caso filhotinho. da Mas ela pula minhoca também. Então é puladeira considerada havaiana. puladeira Cabeça muito dela, as parecida cores, com a havaiana, certo? tonalização. Ela tem alguns detalhes no corpo Bom, gente, dela. essa minhoca De branco, ela não tem no esbranquiçada, a Brasil. cabeça mais esbranquiçada, algumas Ela partes mais é de origem brancas, amareladas. asiática, Japão e região. Mas olhando assim, E aonde de uma elas estão forma sendo assim, se colocar uma do lado da outra, muita gente vai nos Estados Unidos, achar, não, essa é a inclusive, puladeira tem artigos havaiana, falando que essa ela tem é lá no meu invasora. quintal. Não, não tem. Não tem porque ela E não eles estão faz até túneis, lá com ela as não matas faz lá onde tem a galeria, serrapilheira. ela vive no composto. E E nessas serrapilheira matas, eles acham não depende que de ela terra para pode viver, prejudicar lá, não porque é elas totalmente aumentaram diferente. Então muito. não é aquela Tem as minhoca regiões, tem vários que vídeos tem nos falando quintais sobre aí, essa nos lugares minhoca aí, asiática. aquela minhoca que Eles precisa têm de uns nomes terra lá em inglês para poder se esconder, se alimentar. Jump,
Elas Horn, sobem e que descem, que é a minhoca Mintas gracilis, puladeira, puladeira jumping havaiana. horn. E Então também não tem no a caso, Horn a Crazy, puladeira que é havaiana, minhoca louca, aqui né? Os no meu termos que eles jardim, usam, que é terra, por causa que elas pulam. estão presentes. E eles Elas falam não que elas são acabaram com a agressivas. seca. Na verdade, não são. Porque à noite tem um Elas, pouco de orvalho quando da elas noite, são já é o suficiente. Porque como a toca tiradas do delas, vamos composto, chamar de toca, elas pulam. as É a galerias mesma delas é coisa bem que a abaixo, minhoca havaiana. Não elas tem não diferença sofrem com nenhuma excesso de nessa parte. Elas são com um excesso de diferentes seca. das outras, Elas se movimentam conseguem mais, se manter e são mais também dinâmicas, se vamos dizer protegem assim, se muito movimentam mais mais rápido, dos mas olha aí, ó, predadores, depois que mexer um né? pouco com Por elas, causa ela dessas fica assim, molona, galerias, né? pássaros, Já cansou, porque eu revirei lá, saruê. tirei elas do Agora lugar. a minhoca asiática, Aí se não elas cuidar, meu se amigo, mexem acaba. bastante Lá na Califórnia, e depois param, por causa porque dos olha lá, ela predadores fica parada, e por causa porque que ela cansa, né? não, até a Ela última vez dá que eu fiquei aquela, sabendo, não teve uma quando seca mexe terrível com assim ela, lá. dá aquela, O depois ela solo se para, fica mantém tranquila. úmido, então elas Então a prosperam agressividade que eles falam bastante lá. é E na transformam o movimentação solo lá e tal. Tem umas preocupações, e tá aí na no YouTube, alimentação, podem que fazer elas são pesquisa. agressivas na alimentação. A Mas a Crazy verdade é Horn, que né? elas se Que alimentam, é a como minhoca que toda eles chamam de minhoca, louca. de composto, Ou minhoca material pode pesquisar que vocês compostado. vão ver a Eles acham preocupação dos lá que elas ambientalistas consomem das matas lá de folhas, uma região da e todo Califórnia. mundo sabe que Não é os minhoca Estados Unidos nenhuma come inteiro folha. não, gente. Rói Elas estão folha. habitando em Quem uma rói região, em folha é o algumas Congo, matas, o Emboá. né, no estado da Califórnia, né? por Eles causa são do ambiente, trituradores. que As é minhocas umidade, As predação minhocas só e se tal, alimentam de elas composto, se desenvolveram e depois do estão indo material super bem, né? compostado. Aliás, Já o gongolo e os provavelmente essa minhoca tatuzinho, vai ser uma grande eles opção para o trituram, eles melcultor. roem mesmo, eles Tanto lá nos Estados comem Unidos para folhas, pesca, como né? aqui no Brasil, como em outros Então, países, olha aí, ela vai depois ser que mexe sim muito com ela uma fica ótima assim, ó, opção paradona, para a produção porque ela de se humus esgota, né? e Tem para esgotamento, apesar dela ser uma minhoca bombada, pesca, assim, né? Porque em ela relação tem às aquelas outras. características da Depois que puladeira que havaiana. mexeu muito com ela, Mas a fica assim, puladeira paradona. havaiana é muito complicado Então, para de agressiva elas não colher. tem nada, A reprodução pessoal. Ela dela é mais igualzinha complicada, ela outras depende de minhocas, terra, ela faz galerias, só como na já hora expliquei. que ela Tem gente é que dá para descoberta, criar a puladeira havaiana? que Dá, tirada do local dela, né? A ela meu tem box aquela mostra lá como é que é, sensibilidade, aquele então ela colchão com pula, né? terra, Porque ela é põe o puladeira alimento em cima, como ela a faz havaiana, aquele sobe porque e ela é desce. puladeira Lembrando asiática. que ela é Qual excelente a aqui vantagem no dessa jardim, minhoca? onde tem terra. A vantagem dessa minhoca Ela é que coloca o humus, a minhoca puladeira ela dá para havaiana, criar lá no no composto, pezinho em composto, né? da planta, lá De na serra raiz, do pilheira e ladinho da colocar outros raiz. E ela compostos faz que ela aquela vai bem. galeria que Ela não muito se a enterra entrar como oxigênio não cavam, e como não no deixar a caso terra compactar. as minhocas Excelente para puladeiras cultivo havaianas, de, aquela de escavam. plantas. Elas Frutífera, adentram a terra, plantou lá mas elas uma também muda de fazem um frutífera, trabalho faz a muito cobertura importante morta, em como eu já mostrei em cultivos outros por vídeos, e causa coloca da a puladeira arenação havaiana. A ela minhoca leva ar, asiática, né? gente, E não humus para a serve raiz, para bem pertinho isso. da raiz da planta. Então, por Não isso que serve. A minhoca as asiática é havaianas para é muito importante humus também. E e também para ótima para a pesca, melhor que as pesca. outras, né? Não Essas duas é melhor serve do que a para Califórnia e do que a cultivo. africana para pesca. Para colocar lá no pezinho da De planta acordo com com os cobertura pescadores, morta e tal, todos não serve. preferem A essas no minhoca lugar da puladeira africana. asiática não serve para isso. Então E é não isso, pessoal. confundam, Tá aí, gente. é uma minhoquinha Todo mundo entra, essa minhoca eu tenho lá no... Aparece um monte na época de chuva possui no fundo do quintal. essa parte Não, branca essa não aparece que não. diferencia elas Aparece da a puladeira outra havaiana. Pode ver que minhoca, sempre tem uma partinha que é a branca ali prima perto da dela. cabeça. A prima dela aparece. Essa não aparece. Fiquem com Deus e até o Essas próximo são vídeo. minhocas Curtam aí, que compartilhem, estão presentes porque em essa alguns minhoca lugares do tem um mundo, futuro bem grande aqui né, no Brasil. na Ásia, proveniente Olha o mato daquelas que matas que têm as condições favoráveis Cuidado para agora. elas. Tá? Se fosse Aqui assim pra tão não simples, botar aqui. elas tinham espalhado todo aí Olha no isso, nosso, a altura que tá isso, ó. no nosso viveiro. Gente, Arrancando essa mata, aqui. ela tem Porque o cara vai vir fazer a 16 mil roçadeira metros daqui a pouco. quadrados. Essa mata é grande. Por que elas não Olha o que eu estão já aí? arranquei, ó. Né? Tudo bem, elas chegaram em vasos. Mas por que Arranquei elas isso não aqui estão tudo, aí uma parte joguei fora, agora, colocando no muro na época da mesmo, seca? com a E raiz por que tudo. que elas não
elas vêm, Não vieram, vai querer cobrar aqui. ficaram perto da onde a gente faz a compostagem. Elas Vai não lá estão pra- lá aí no meio dessa mata, não. Vai vir aqui só meio Eu dia. entrei já em algumas Um partes, bocado de tempo. fui Tá olhar, bom, já ela tá não fácil. pica, tá bom? Fica o Isso vídeo aí gente. e a Bom dica. dia.